De volta aqui no canal e eu quero falar sobre o silêncio ensurdecedor na reapresentação do Grêmio no que diz respeito a tudo que se imaginou que pudesse daqui a pouco falar o Renato, dar entrevista, quem sabe alguma... Agora, eu quero contar para vocês o porquê que na minha interpretação foi o melhor para o Grêmio, diante de tudo que está exposto neste momento. Vou falar disso depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui para agradecer todo mundo que está se inscrevendo, solicitar, se tu já não te inscreveu, por favor, faz isso, dá o like, te inscreve no canal e aciona as notificações. Vamos falar do Grêmio porque teve a reapresentação, né? O Renato chegou aí por volta de 2h30 da tarde em Porto Alegre, foi direto para o CT e naturalmente se viu, e eu vou colocar algumas imagens aí que até o Matheus Dávila, meu colega lá de Debate Raiz que estava presente no treino, acabou me mandando. Aparece o presidente Alberto Guerra fazendo questão de ir no CT, recepcionando o Renato. Teve uma conversa entre os dois, tá? Já tinha nesse meio tempo, entre o Grenal que aconteceu no domingo, a ida do Renato para o Rio de Janeiro, teve uma ligação do presidente Alberto Guerra. Ele e o Renato acabaram falando por telefone e um início de conversa, né, para meio que fazer a gestão da crise que foi criada pelo próprio Grêmio. E nessa chegada, antes do presidente Alberto Guerra descer diretamente para o gramado ali do CT, teve uma conversa entre o presidente Guerra e o Renato, apenas os dois nessa conversa. Depois, alguns minutos, eles desceram para o CT, para o gramado do CT Presidente Luiz Carvalho, e aí tem algumas imagens que a gente está colocando, que é a imagem que mais apareceu ao longo do dia, em que na casa-mata ali do CT já tem o Renato entre o presidente Alberto Guerra e o vice-presidente de futebol, o Antônio Brum. E claro que teve uma conversa para tentar apaziguar esse momento. Por isso que eu considero que para o Grêmio o melhor seria o Renato não ter falado. Bom, se o Renato vai para uma entrevista, contemporiza, daqui a pouco acalma a situação, esse seria a parte de melhor resolução. Mas não vamos sonhar com uma coisa, o Renato também não vai para uma entrevista coletiva para pedir desculpa. Então se deixa cada vez mais passar o tempo e o Renato provavelmente só vai falar depois do jogo contra o Atlético Paranaense. E aí, dependendo da situação, daqui a pouco tu ganhou, tu já consegue mudar completamente o rumo da prosa, como diriam os mais antigos. Deixa eu te falar da Zapay, que é um aplicativo gratuito que tu pode baixar no teu celular. De que maneira? Faz o seguinte, ó, vai aqui na descrição do vídeo, tem um link, tu clica nele, vai direto pro aplicativo da Zapay, tu baixa de forma gratuita. Daqui a pouco no teu carro, na tua moto, tu tá com problema de licenciamento, multa, IPVA atrasado, tem multa em aberto que tá para chegar, ainda tu sabe que vai ter um custo mais alto. Faz o seguinte, não te preocupa mais, porque com o aplicativo da Zapay, a galera da Zapay vai encontrar uma solução pro teu problema. Mas usa o cupom BAGÉ20, BAGÉ sem o acento, né? BAGÉ20, porque daí tu ganha mais 20% de desconto na negociação toda. Aí se tiver algum débito em aberto, já coloca nisso, parcela em 12 vezes no cartão e te livra desse problema. Ó, aqui, ó, descrição do vídeo, tem um link, clica nele, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. No melhor dos mundos, seria o Renato sentando, dizendo, galera, olha, enfim, eu me equivoquei, não era essa a ideia, eu tive um problema, achei que ia atrasar o voo, enfim, poderia ter qualquer tipo de desculpa. Mas a gente sabe que o que mais poderia ter acontecido hoje, a partir do momento que o Renato vai para a entrevista, o Renato seria confrontado com tudo aquilo que o presidente Alberto Guerra disse e depois do outro lado a versão do Renato, que ia se chegar de novo a um denominador comum, que sim, que a direção tinha sido avisada, todo mundo já sabia que o Renato ia para o Rio de Janeiro e que o Renato não falaria depois do Grenal. É que o presidente Alberto Guerra, quando vai depois do jogo, e de uma maneira que eu disse na hora, vocês são testemunhas porque nós estávamos com uma live aqui de mais de 4 mil pessoas simultâneas. Eu falei na hora, o presidente Alberto Guerra foi sincero demais. E naturalmente o presidente disse, nem eu e nem o conselho concordamos com a atitude do Renato de não falar. Poxa, chega lá no outro lado pro Renato de que maneira? Pô, mas os caras sabiam que eu não ia falar. Eu não tô entrando nem no mérito aqui de quem tem razão ou não. Agora, neste momento, se o Renato chega hoje e vai pra coletiva, a possibilidade de aumentar um problema, ela seria muito maior do que apaziguar. A partir do momento em que o Renato não se pronuncia, e isso é ruim, por exemplo, pra mim que sou repórter, mas a partir do momento em que o Renato não se pronuncia, naturalmente os dias vão passando, essa poeira vai baixando e o Renato vai falar só depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Por mais que vamos imaginar que o Grêmio perca o jogo pro Atlético Paranaense. Já passaram vários dias. Já terá batido aí pelo menos mais de uma semana
Então, naturalmente, já será um outro tipo de ambiente para essa entrevista do Renato. Por isso que eu coloquei como título Silêncio Ensurdecedor, porque o torcedor quer ouvir, o gremista quer saber o que aconteceu, mas a gente já imaginava que não teria nenhum tipo de declaração. Então tudo aquilo que nos primeiros dias já se dizia, não, o Renato vai chegar, vai falar, vai criticar, vai bater na imprensa, vai gesticular, vai espernear para um lado e para o outro, que bom que isso não aconteceu. Porque o Renato já é um Renato mais tranquilo e mais, vocês podem ver nas imagens que eu coloquei aí que depois já aparecia também o Renato na resenha, teve presença do Bitelo hoje no treino lá também para se despedir dos jogadores, foi também um outro ponto em que no momento que chegou o Bitelo já aparece o Renato em pé, conversando, gesticulando na resenha, ou seja, a paz foi selada entre o presidente Alberto Guerra e o Renato. Resta saber quais serão as cenas do próximo capítulo, porque a gente sabe que o Renato, assim como está tranquilo, daqui a pouco ele deixa de estar. Mas esse silêncio nesse momento, na minha opinião, para o ambiente do Grêmio, ele acabou sendo mais positivo. Mas eu quero saber o que tu pensa do silêncio ensurdecedor no CT Presidente Luiz Carvalho. Se inscreve no canal, deixa o teu like e aciona as notificações para sempre receber os avisos do canal. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.